cheguei no Instituto de Artes depois de uma certa transformação na minha vida, porque eu já estava inserida no mercado dentro de uma outra perspectiva. Eu tinha saído do segundo grau e eu tinha feito licenciatura em Educação Física. E já tinha começado a trabalhar, já estava há algum tempo no mercado. Mas a história da fotografia na minha vida era um hobby, era algo que eu gostava, curtia muito. E em algum momento, ainda ligada à educação física, eu entrei num grupo de pessoas. Eles eram da comunicação, eu tinha um amigo do teatro, e de repente eles, sacando aquele gosto que eu tinha por fotografia e ele precisando de material de divulgação para ele começou a me convidar para eu fotografá-lo em cena. E eu comecei a experimentar, né? E fotografando então teatro, eu fiquei muito interessada naquilo e talvez eu acho que eu estava passando por um momento um pouco tenso, assim, eu estava meio desgostosa da minha profissão. E eu comecei a vislumbrar a possibilidade de transformar aquilo que eu gostava tanto, que era um hobby para mim, era um negócio que era apaixonante para mim naquele período, ainda é, né? E quem sabe eu conseguiria transformar aquilo numa nova profissão na minha vida. E aí eu comecei a ficar atenta às possibilidades que eu tinha de formação. E foi quando eu descobri, conversando com uma amiga, que inclusive é uma professora hoje da URGS, que é a Daniela Cidade. A gente se encontrou um dia passeando no Brick e conversamos e ela comentou comigo, Mira, mas o Instituto de Artes oferece um curso de artes plásticas e nele tem uma ênfase em fotografia. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, porque eu não tinha anteriormente um interesse, né, voltado a essa parte assim, do mercado, das instituições de ensino. Eu não sabia mesmo que tinha um curso que podia me oferecer isso. Fotografar, esse gosto por fotografar era algo que sim, que já tinha a ver com um estímulo familiar, principalmente da mãe e de uma tia minha, que sempre se disse muito fotógrafa, porque gostava muito de fotografar e é uma pessoa que teve várias câmeras, ela se interessava em saber as novidades e ela acabava adquirindo uma coisa nova e tinha muito interesse em fotografar a família, sempre fez muito isso. E a mãe gostava muito de fotografia também, e ela demonstrava isso tendo sempre câmeras em casa. Então a gente, inclusive uma das câmeras dela, que foi doada por ela para mim, né? Quando eu comecei a ficar interessada em guardar aquelas 2 ou 3 câmerazinhas que meio que configuram o início da minha coleção, uma delas é uma câmera da mãe, uma das primeiras que ela teve, que é uma câmera chamada Rio 400, que eu até tenho na minha coleção. Eu vou pegar ela aqui, ó. É uma câmerazinha que me interessa o período dela e as características, porque são câmeras lá dos anos 70. Essa aqui é uma câmera de 1965, Rio 400, porque ela comemorou então os 400 anos da cidade do Rio de Janeiro. E aí eu descobri que ela foi fabricada no ano do meu nascimento. E ela era da minha mãe, então fiquei pensando, nossa, que legal, tem muitas características interessantes nisso. E como eu já tinha juntado ela mais 2 ou 3 tipos diferentes, ela de fato ela dá assim um impulso para que eu tivesse o início dessa vontade de colecionar. Que era uma coisa que eu sempre curti desde criança, eu colecionava pedrinhas, colecionava coisas diversas que tinham interesse só para mim em algum momento, né? Então sempre gostei daquela seriação que um conjunto de objetos que tem semelhança, eles te permitem, né? E te instigam a criar uma categoria, a organizar eles de alguma forma. E quando eu trouxe isso para as câmeras, daí foi muito legal, porque era algo que eu gostava muito. Eu já tinha, assim, algumas câmeras que tinham um significado especial, como essa aqui, né? Uma câmerazinha muito bacana, de plástico, porém nesse período, esse plástico mais endurecido, que é o baquelite, porque depois elas também me lançaram assim um interesse sobre as de plástico, as câmeras de plástico, que eu curto muito, e tem uma parte da minha coleção que é voltada para elas, e depois essas de plásticos também se transformaram nas comemorativas, que às vezes tem uma figura que já era conhecida por mim de um desenho. Eu tenho uma câmerazinha que tem perna longa, e ela é de plástico, elas são essas com
uma ênfase infantil muitas vezes, e que também me abriram um espaço interessante, assim, me mostraram uma possibilidade legal dentro de uma coleção. Esse amigo, que era um ator, né, que vai me convidar para que eu fotografe ele em cena. E a partir daí eu passo a fotografar amigos desse meu amigo, né? E devagarinho eu vou entrando nesse mercado, e é onde eu permaneci durante uns 10 anos. Estabelecendo mesmo, amadurecendo uma história profissional. Isso antes de entrar na... Isso é antes do Instituto de Artes. Ai, que interessante. E aí, depois de um tempo, eu formada em Educação Física, trabalhando como fotógrafa e sem uma formação, eu comecei a sentir muita falta disso. De poder oficializar aquela atividade que tinha transformado completamente a minha vida profissional. E de alguma forma eu tinha conseguido trazer desse interesse amador, como um hobby, né, que eu tratava a fotografia, eu trouxe ela para um outro espaço dentro da minha vida. E isso foi super interessante, porque deixou a coisa bem mais completa, né, e era um desejo que eu tinha durante muito tempo. E comecei a cursar, então, essa nova graduação, que aí sim tinha a ver com aquilo que era a minha atividade naquele momento, né? Atividade muito mais voltada para uma questão fotográfica mais pura, assim, porque o universo da arte, ele permeou a minha história desde criança, curtindo desenho, gostando de pintura, mas depois com a fotografia eu canalizei bastante esses processos criativos para aquela linguagem. E é no instituto que eu vou de novo começar a brincar com a pintura, a brincar com o desenho, que eram Teve coisas... contato com tudo, assim. Sim, com tudo, né? A gente ainda eu sou ainda de uma época em que o curso, ele se divide em ênfases depois que tu já cursou aquelas disciplinas que são para todos, né? Iguais, então... São obrigatórias, todas as introduções ao desenho, à escultura, à pintura, um pouco mais adiante é que tu te direciona, né, e tu opta pela tua ênfase. Sim, mas daí tu entrou já com um pensamento, né, na fotografia, assim. Sim, era certo que eu queria essa ênfase. E as outras áreas, assim, teve alguma que também tu se interessou bastante, assim, além da fotografia? Pois então, eu sempre curti muito a pintura, eu acho que eu gostaria de pintar mais, mas é impossível fazer isso numa única vida, né? Então a gente não consegue, dificilmente a gente consegue se dedicar, né, a muitas atividades ao mesmo tempo. A gente acaba tendo que fazer uma opção e a gente se direciona, mas sempre gostei muito de pintar. Todas as disciplinas que eu fiz, eu fiz gostando muito e aproveitando mesmo, curtindo aquilo, percebendo que aquilo ajudava, independente da linguagem que tu escolhe, o processo criativo, ele te traz muitos benefícios, né? E aí a tua linguagem, ela se potencializa com aquilo ali. E foi em pintura que na verdade, eu acabei conseguindo diálogos interessantíssimos com a fotografia, e no final das contas representou todo o meu processo final de curso e o meu TCC. Era um tipo de imagem que ele surgiu da mistura das linguagens, pintura e fotografia, e depois foi como eu encaminhei meu mestrado. Foi uma pesquisa dentro de um processo chamado quimigrama, que me permitia fazer um tipo de pintura usando só o universo fotográfico e, portanto, chamando de fotografia. Em algum momento, depois que eu entrei no curso, e eu comecei a fazer algumas disciplinas de pintura, principalmente uma disciplina assim que marcou muito a minha história. Ela era, eu não me lembro o nome dela, mas ela era uma disciplina para teste de suportes em diferentes linguagens. E eu acabei usando a fotografia dentro dessa disciplina, que era mais voltada para pintura, na verdade. Aí eu comecei a pesquisar o quimigrama. O quimigrama me jogou num universo, num conteúdo muito legal na fotografia, para os processos históricos, que contemporaneamente começaram a ser utilizados como processos alternativos. E lá na época do início da fotografia, eles eram
os processos clássicos da fotografia. E processos históricos em fotografia, a gente pode falar sobre a cianotipia, o marrom Van Dyck, o papel salgado, todos os processos usados em determinados momentos, ainda enquanto a fotografia buscava um amadurecimento em termos de suporte, até se chegar na celulose, e a gente vê a entrada no mercado dos filmes em película, que durante muito tempo dominaram completamente o mercado. A gente teve muitas experiências anteriores. E essas experiências que voltaram, e que agora os fotógrafos em algum momento se voltam para elas novamente, e a gente vê a utilização desses produtos que permitiam fazer fotografias sobre papel de desenho, com tonalidades diferentes. Bom, eu acabei aproximando essas duas áreas em função dessa experiência com alguns processos experimentais. Então passei bastante tempo também fazendo câmeras pinhole, né? Câmeras de produção caseira, em caixas de papelão ou em latas, que permitem também uma produção bem interessante, bem peculiar em termos fotográficos, e elas são bastante gênese, né, na produção fotográfica, usando questões fundamentais da física, por exemplo. Todas essas coisas foram povoando um jeito de trabalhar e um interesse meu, que me levou, inclusive, a deixar um pouco mais específica a minha atuação em disciplinas. Acabei me voltando para disciplinas com essa característica também, que ajuda a dar uma cara, assim, para minha história profissional em algum momento também. Né? Hoje em dia é muito comum um aluno te apresentar um trabalho em aula de uma pessoa muito jovem, que às vezes ele está fazendo muito sucesso agora, porque ele conseguiu divulgar muito bem o nome dele em redes sociais, que são poderosas, e aí o nome dele apareceu, o trabalho que ele fez encantou alguém, essa pessoa apresenta para ti em aula. Daqui 2 anos tu vai procurar, tu não encontra mais. Então isso é uma forma da gente pensar o tipo de conteúdo que a gente fica trazendo para dentro das nossas referências, né? Que continua me fazendo ter vontade de eu ter as minhas, que são aquelas mais antigas, assim. Então, eu gosto muito de trabalhos muito locais e próximos a mim. Se eu fosse falar uma referência hoje, eu acho que é bem legal, eu acho até que ela ia gostar muito de saber sobre isso, a Rochelle, por exemplo. Eu adoro o trabalho da Rochelle, puxa, eu acho é tão genuína, é uma coisa tão amorosa também com a fotografia, e é uma coisa que daí sim tem uma influência e um impacto sobre mim. Então, vou pensar sobre isso em relação aos meus trabalhos experimentais, voltados aos processos históricos. Professora Andréa Bracher, ela pesquisa processos históricos há muito tempo, de forma muito séria. Então, ela é uma referência para mim. E ela é uma pessoa, por exemplo, que estabelece uma relação maravilhosa, porque ela produz conhecimento, ela escreve, ela produz arte, ela escreve sobre os processos, ela apresenta, ela faz com que essa produção de conteúdo dela caminhe, tanto academicamente como no mercado da arte. Ela também se preocupa em fazer exposições. Então é uma outra referência e que não é muito longe, né? Prefiro até pensar nessas que são bem perto de mim, pessoas que são da mesma cidade, que são professoras, o que eu acho uma coisa muito legal, né? A gente pensar que das professoras surge também essa referência artística que é forte, né? Então é meio por aí. E fora isso, os fotógrafos do século XIX, nossa, são extremamente inspiradores, justamente por terem saído do zero, assim, né? É o ponto zero, eles estão inventando tudo. Então tem uma liberdade criativa que eu acho que é super legal da gente usar como exemplo. Liberdade, sabe? Não tá regrado por um monte de coisa. Tu tá te expressando livremente, o que é uma coisa fundamental pra gente, né? Isso não pode, não é bem assim. Não, pode, né? Se me faz feliz, não tô fazendo mal para ninguém, tô querendo simplesmente me expressar e a minha vibe vai por aqui, então pode, não tem uma regra que me diga que não pode. Em algum momento, no fundo, a gente está falando um pouco sobre a formação, né? Sobre a importância da formação. Sim. Se tem a ver mesmo isso, quando a gente decide que a gente vai buscar um curso.
Seja ele um curso superior, seja bacharel, licenciatura ou um tecnológico, quando tu busca uma formação. E isso significa a gente pensar na importância da gente estudar. O conhecimento é um negócio mágico, né? Ele é balizador da vida da gente. Porque eu acho que à medida que tu busca informação que de alguma forma te interessa, porque eu acho que é por aí que acontece, tu acaba indo muito mais atrás daquilo que te interessa, o que te deixa mais satisfeito, o que te dá mais prazer. Rola por aí essa coisa do estudo, né, e da formação. Eu acho que é fundamental. Para mim, pelo menos, foi um negócio que é uma linha divisória na minha vida. Fez toda a diferença. E sim, foi uma forma, com certeza, super clara ou objetiva de eu enxergar coisas diferentes, de eu perceber diferente, de eu buscar outras coisas, de eu olhar diferente, de eu olhar para as coisas com uma outra bagagem. E aquela bagagem é uma bagagem que está ligada à história da minha formação, que é no universo da arte, né? Que tem a ver com o processo criativo, e aí eu consigo olhar para o meu próprio em algum momento, né? Eu consigo entender ele melhor, eu consigo começar a curtir aquilo, a gostar daquilo, e aquilo faz com que eu produza mais. E ela é um movimento que vai desdobrando sobre ele mesmo. E a outra coisa legal é ver que em algum momento a gente cria uma linha, assim, tem algo que vai te conduzindo e tá sempre aquilo ali, tá sempre enganchadinho. Daqui a pouco tu te dá conta, as fichas caem e tu nota que o teu processo, ele ganha um fluxo, né? Ele ganha um rumo e às vezes a gente consegue aproveitar mais ou menos, enfim. Mas a trajetória, por enquanto, tem sido interessante, assim, as coisas que foram acontecendo. A partir da minha formação, elas são fundamentais, assim, para mim. O fato de eu ter buscado a formação foi muito importante, eu ter encontrado na arte uma forma de eu potencializar o meu trabalho como fotógrafa, e em algum momento isso se mistura, e para mim é importante, porque depois isso vai repercutir como professora. Eu vou conseguir atuar desse jeito, com esse discurso, as coisas próximas. O universo da fotografia e da arte, em algum momento eu entendo que eles não estão separados, que eles estão juntos. Isso é super importante. Eu fiz um bacharelado, então, em tese, né, a licenciatura forma um professor e o bacharelado forma um artista, né? A gente fica pensando, não tenho bem certeza, porque eu acho que o que aconteceu é eu ter sido convidada a ficar mais próxima de referências, é eu ter encontrado interlocuções interessantíssimas, amigos que trabalhavam com coisas que também me interessavam, então aquilo só faz o teu trabalho se transformar. Quando eu fiz artes, me abriu um caminho interessantíssimo para eu dar uma nova guinada na minha carreira, porque eu era educação física, né, como professora, de repente eu me transformei em fotógrafa, ainda sem uma formação oficial, e daqui a pouco eu percebi a possibilidade de eu me transformar em professora. Em algum momento eu ainda estava ligada à universidade e eu recebi um convite para começar a dar aula em Caxias do Sul. E uma coisa muito legal é que eu tinha um desejo muito grande de permanecer próxima à fotografia de algum jeito. E como professora surgiu a possibilidade de eu dar aula num tecnológico, que eram cursos que lá naquela época, no início dos anos 2000, eles começaram a aparecer, finalmente possibilitando uma formação para os fotógrafos, que até então não tinha. E aí foi uma forma muito legal de eu de fato conseguir alcançar, né, como se fosse aquele desejo meu de ficar perto da fotografia sempre, como profissional, como hobby, e eu fui dar aula no tecnólogo de fotografia. Eu acho uma coisa maravilhosa. Eu sou muito realizada dando aula. Ontem eu estava muito cansada, no final do dia. Tinha feito 2 turnos de coordenação, trabalho administrativo. E aí eu tinha que dar aula de noite, né? E aí às 6 da tarde, assim, eu tava, pelo amor de Deus, estou praticamente morrendo, era o que eu pensava. Aí eu botei o pé dentro da sala de aula e aconteceu um negócio louco, assim. E é uma energia que vem sei lá de onde, e é uma coisa compartilhada, porque é de mim para os alunos e dos alunos para mim.
E tem uma coisa de eu falar daquilo que eu gosto. É a nossa salvação, assim, desse mundo maluco, com processos políticos que a gente não consegue entender direito, de onde eles vêm e para onde eles vão. E essa coisa da educação eu acho que é fundamental para a gente achar uma solução. Mais ainda, o ensino da arte. Consegue tirar a gente de um lugar de conforto e desloca a gente. Tira a gente de uma rotina e nos convida a pensar, a sentir. Então é algo que é fundamental nesse sentido, né? E quando tu consegue ser professora dentro de um universo de criação, de produção imagética, no caso do curso de fotografia, eu acho que isso é um benefício, assim, para mim, pessoa, é um negócio incrível. E para as pessoas que estão envolvidas nisso, eu acho que sim. Eu sou muito empolgada falando nisso, porque é um negócio que me faz muito bem, eu fico muito feliz. É um pouco minha vida, assim, uma coisa que eu não consigo mais descolar a partir do momento que eu consegui transformar o meu hobby numa profissão. E aí eu busquei uma formação. E aí eu entrei em sala de aula dando aula de fotografia. E da UCS eu passei para uma outra universidade. Durante algum tempo permaneci dando aula nas duas. Agora, atualmente, eu sou professora somente da Fevale, sou coordenadora do curso de fotografia lá. Fiz o meu mestrado permeado pela fotografia. E agora o meu novo projeto, né? Mostrando que a fotografia está muito dentro da minha vida como inteira, assim, né? Sim, desde a primeira câmera. Desde a primeira câmera, né? Passando pelas câmeras que foram da minha família, e aí pelas câmeras todas que eu inventei, que elas deveriam fazer parte da minha coleção, e aí comecei a estabelecer uma relação de colecionadora mesmo, aceitando doações, né? Comprando câmeras, interessada em comprar coisas específicas, porque comecei a estudar, assim, coisas que eu queria, que eram representativas de um universo que me interessava na fotografia. Eu acho que isso tudo caracteriza o que é a fotografia na minha vida, que é uma coisa meio tudo junto, assim, tudo misturado. E agora, finalmente, me encorajei a fazer uma seleção para um doutorado, que também vai versar sobre questões fotográficas. Eu agora também estou trabalhando com elementos que continuam misturando as linguagens, né? Tem uma base fotográfica, esse processo que eu uso, que é a antotipia, e tem um aspecto e um tipo de produto que a gente usa que tem elementos pictóricos, porque são extratos bem coloridos a partir da natureza, que me permitem fazer base, né, sobre suportes que depois eles vão ser levados a reagirem com a luz a partir de imagens em transparências que são negativos ou positivos fotográficos. Então eu continuo conseguindo misturar algumas linguagens e isso é um negócio bem legal, assim, que me mostra que é um desdobramento de uma longa trajetória que vem amadurecendo e vem vindo. Acho que é uma coisa meio interminável. Eu me penso como artista, eu me penso como fotógrafa. Tenho bem certeza, às vezes as coisas elas não têm esse limite muito claro, assim, sabe? E eu fico pensando, que talvez depende de para quem eu estou mostrando o meu trabalho e aonde eu estou mostrando o meu trabalho, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. Porque depende muito dessa relação, assim, que tu estabelece com para onde tu olha, o local onde tu mostra e tal. Mas as minhas expectativas, eu costumo achar que o legal é a gente ter sempre coisas a realizar. Porque no momento que tu pensa que tu realizou tudo que tu queria realizar, talvez, né, tu esteja num lugar estranho, assim, mas então tá, para onde vai o meu desejo? Eu fico sempre pensando nisso e tendo desejos, né? Eu fico olhando para as minhas produções e pensando no trabalho que eu estou interessada agora, me dando conta que tem um monte de coisa para eu ler. Então, tem várias referências que são interessantíssimas. Esse trabalho de antotipias, ele era feito lá no século XIX. Eu tenho a possibilidade de ter uma mulher nessa história, que é uma inglesa pesquisadora dessa antotipia, lá naquele período, o que é rico também de pensar, né? Que eu consigo talvez criar assim, uma ligação entre ela e o que a gente está fazendo agora contemporaneamente. É tão legal ela estar lá como exemplo também. E tem muita expectativa sobre um universo gastronômico, porque esses extratos que eu uso,
eles são muitos deles são alimentos. Então é a couve, é a beterraba, é açafrão, são temperos. Eu diria que atualmente, se eu vou pensar em expectativas em relação à fotografia, eu estou um pouco pensando nisso, né? Eu estou pensando naquele balcão de especiarias lá, que eu ainda não experimentei, e eu já fiquei encantada com os resultados que eu obtive, por exemplo, com açafrão. Açafrão se transformou num extrato, numa tinta amarela tão maravilhosa, uma cor exuberante, e dá um resultado tão legal, que eu fico pensando o que vai acontecer quando eu experimentar aquela outra coisa que eu ainda não experimentei. Então, ainda não experimentei suficientemente a páprica, que eu consegui afunilar dentro de um processo de projeto e apresentei para uma seleção de doutorado. E se tudo der certo nesses próximos 4 anos, é o que eu vou ficar pesquisando. E a gente fica conseguindo daí, como artistas ou como professores de arte, oferecer algo que é meio balizador para as pessoas. E é o que na minha cabeça é a única solução. É tu conseguir continuar deixando as pessoas sensíveis. Porque se não tiver isso, a gente perde a sensibilidade num tanto que tu entra, né, nesse jogo que é do individualismo, de tu dar desimportância para certas questões, tu criminaliza, tu discrimina, e para a gente poder tentar uma outra forma de planejar a vida e de fato viver, a gente precisa ser sensível.